Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre um tema mais complexo, que é a questão do desamparo e da insignificância cósmica. Parece um tema muito exagerado, muito pomposo, mas é mais importante, mais sério, mais útil para o dia a dia do que se pensa. A verdade é que a criança, desde pequenininha, ela se sente muito desamparada, porque ela nasce totalmente dependente, frágil, toda a sobrevivência dela fica dependente dos cuidados maternos, quer dizer, maternos ou de algum equivalente, quer dizer, ela sozinha não tem autossuficiência nenhuma e, portanto, sempre que ela está vamos dizer assim, necessitando de alguma coisa, ela chora, e se ela não for mais ou menos rapidamente atendida, a sensação de desamparo, de abandono é muito forte, né? Essa sensação, curiosamente, é maior e mais intensa nos períodos da noite, enquanto a criança está mais desocupada. Então todo mundo que tem criança pequena sabe que não é raro que crianças pequenas, mesmo desde já um ano e meio de idade, tenham uma certa dificuldade para dormir, porque parece que nessa hora a sensação de medo, de incerteza, de insegurança, de desamparo aparece mais intensa e mais forte na cabecinha delas, né? Essa sensação ela vai se atenuando com o passar dos anos, na medida em que a criança vai ganhando autossuficiência, quer dizer, aprende a falar, depois aprende a se alimentar sozinha, aprende a se vestir, tomar banho sozinha, vai ganhando independência e a sensação de, portanto, de desamparo vai diminuindo, porque ela vai se sentindo capaz de cuidar muito mais de si mesma sem a necessidade de ajuda para tudo. Um pouco desse desamparo esquisito noturno continua existindo. A criança se sente meio amedrontada à noite, meio ameaçada, como se coisas ruins pudessem acontecer, porque essa sensação de desamparo ela está presente desde o nascimento e totalmente nunca desaparece. Mas no dia a dia a criança toca melhor. Pelos 6, 7, 8 anos de idade, as crianças começam a se deparar com outro tipo de desamparo, que é esse que eu estou chamando de cósmico. É a consciência de que a gente não sabe de onde veio exatamente, o que está fazendo aqui, por quanto tempo vai ficar aqui. Quase sempre essa consciência aparece para a criança através da morte de algum personagem. Algumas vezes personagem próximo, um avô, um vizinho, alguém querido ou conhecido. Então a morte aparece como um sinal de que a vida é um processo finito e que começa e termina, e que a gente não tem controle sobre quando vai terminar, e que essa sensação, portanto, de desamparo que a gente pode ter sentido enquanto criança e fisicamente por não ser capaz de se virar sozinho, ela é muito mais ampla e muito maior, ela é cósmica mesmo, né? Esse desamparo cósmico, evidentemente, se atenua através, por exemplo, do pensamento religioso, né? Que tenta dar explicações justamente para as origens da vida, para onde viemos, para onde vamos, etc. Quer dizer, tenta atenuar essa sensação desagradável que a gente tem por não se sentir senhor de todas as variáveis que definem a condição de vida da gente, não é? Essa sensação ela se atenua parcialmente com a religião, mas nunca se atenua completamente, porque é muito raro que o indivíduo, mesmo com convicção religiosa, não tenha de vez em quando algumas dúvidas, não é? Às vezes, quando acontece alguma coisa muito ruim a respeito de algum parente, de algum ente muito querido, a pessoa fala: eu tenho dúvida, né, a existência de Deus, briguei com Deus, quer dizer, como Deus faz isso para mim? Enfim, é uma relação também sempre um pouco com uma pitada de dúvida. Aliás, eu ouvi uma vez o próprio Papa Francisco dizendo isso, né, que ele também já teve vários momentos em que ele botou em dúvida a ideia da existência de Deus. Então, parece assim, né, que os crentes têm um pouco mais de dúvidas sobre a existência de Deus, e eu acho que eles têm uma visão até um pouco mais sábia do que aqueles, por exemplo, que resolvem a sensação do desamparo através de uma negação absoluta de qualquer outra possibilidade que não seja o ateísmo radical, quer dizer, a vida é fruto do acaso e estamos aqui para isso, e vai terminar um dia, e do pó viemos, ao pó voltaremos, e não existe mais nada, e essa gente tem certeza absoluta disso. Essa certeza absoluta me parece mais pobre intelectualmente do que a dúvida do crente. Quer dizer, o crente e a sua dúvida me parece que estão mais perto de uma posição razoável do que os que têm certeza, porque esses sim são os verdadeiros crentes, eles têm certeza absoluta nas suas ideias, o que é sempre uma coisa perigosa. Mas, de todo modo, isso sim seria uma questão e uma reflexão filosófica
filosófica. O mais importante é a gente pensar na sensação psicológica, porque além desse desamparo cósmico, existe uma outra sensação também ampla e também cósmica que nos incomoda bastante, que é a sensação de insignificância. Nós todos temos, se a gente olhar a sério a vida e a condição de cada um de nós somos um grãozinho de areia no oceano, ou seja, nós somos um quase nada, não é? Cosmicamente falando, temos uma representação e uma expressão muito próxima de zero. Nós temos significância por comparação a outras pessoas. Nós somos significantes para algumas pessoas queridas e que nos querem bem, que nos respeitam e cuja falta, se a gente não estiver aqui, a falta será grande, mas cosmicamente nós não valemos coisa nenhuma. Então, essa sensação de insignificância cósmica talvez reforce muito uma tendência já muito forte no ser humano que na direção da vaidade, quer dizer, de você tentar se fazer aqui uma pessoa importante, uma pessoa relevante perante os seus pares, já que do ponto de vista, vamos dizer assim, absoluto, né, do universo, a gente basta ver, sabe, sobe num avião, olha uma cidade lá de cima e tudo parece um formigueiro, uma casinha de boneca. Não tem ninguém e nada é diferente um do outro. A gente só é diferente e relevante aqui de pertinho, porque de longe nós somos todos realmente iguais e praticamente iguais a quase nada. Então essa é a condição cósmica que ofende a vaidade da gente, que talvez seja um grande reforço da própria vaidade humana, esse desejo exagerado de querer chamar atenção, atrair olhares, se destacar, né? Às vezes até passando por cima de valores morais e dos direitos das outras pessoas. Essas variáveis, elas não têm muita solução. Na realidade, o que existe muitas vezes é a administração. Alguma coisa atenua bastante tanto a insignificância, pelo menos a sensação no dia a dia, quanto o desamparo. Essa coisa é o fenômeno amoroso, quer dizer, quando um casal, né, é muito próximo, é muito aconchegado, quando um se sente muito feliz do lado do outro, muito acolhido pelo outro, certamente a sensação de desamparo diminui muito, mesmo na vida adulta, e mesmo quando são pessoas independentes, mas o prazer de existir alguém pela gente e a gente ser também importantes, de fato, para alguém. Essa confiança absoluta que pode se estabelecer entre duas pessoas atenua dramaticamente essa sensação, vamos dizer assim, de desamparo. E, obviamente, também sentir essa significância de um para o outro, né, quanto um é importante para o outro, também faz muito bem e atenua bastante até a insignificância cósmica. Então, na minha cabeça e na minha maneira de pensar, o melhor atenuante para tudo isso, para todas essas dores da vida, é mesmo o amor. De alguma maneira, isso entrando em franca sintonia com muitas das coisas relacionadas com o pensamento amoroso, apesar de que o amor, para mim, é basicamente o amor entre pessoas próximas e íntimas, o amor, basicamente, o amor conjugal. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.